aqueles que estão aí na rede, ligado com você. Eu quero convidá-los para um texto na Palavra de Deus que me chama muita atenção. Queremos mandar um abraço aí para a irmã Maria Elisângela, para a D. Pompeu, para a irmã Jamie Martins. Então, um abraço aí no seu pai, na sua mãe, Jamie. E também para a irmã Zita de Paula, Carlos Alberto, enfim, né? Eu quero ler em Ezequiel, capítulo 30, versículo de número 12. Ezequiel, se você quiser conferir na sua Bíblia, Ezequiel 30 e versículo de número 12, diz assim: E os rios farei secos, e venderei a terra, entregando-a na mão dos maus, e assolarei a terra e a sua plenitude pela mão dos estranhos. Eu, o Senhor, falei. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós encontramos na Bíblia Sagrada que, na verdade, o Senhor agora lança essa profecia. Uma profecia que, quando você começa a estudar o texto do capítulo 30 de Ezequiel, você vai ver que está se recorrendo a uma profecia no texto. E essa profecia, ela era para o Egito, para o rei da Babilônia, e quando na verdade a mensagem de Deus naquele momento era que Deus, ele faria com que os rios se secassem naquela hora. Ele faria com que o rio se secasse naquele momento. E quando eu olho para esse texto, eu vejo Deus dizendo com clareza que iria secar os rios. E assim Deus iria acabar com o orgulho. Assim Deus iria jogar por terra a altivez do homem, porque um dos grandes rios naquela época no Egito era o Nilo, formoso, bonito, lindo. E Deus agora lança essa profecia pela boca do profeta Ezequiel, dizendo: eu secarei os rios, e principalmente o rio Nilo, formoso, muito grande, e Deus está se referindo a secar este rio também. E quando eu olho para a minha vida, para a sua vida espiritual, eu vejo alguns rios que podem se secar, E eu tenho nessa oportunidade uma palavra para o seu coração, e a palavra é: o perigo do rio se secar. Quando é que é perigoso o rio se secar? O rio representa a presença do Espírito Santo na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas. Quando o rio seca, 5 coisas eu vejo acontecendo quando o rio seca nos nossos corações. Primeiro, se o Espírito Santo se retirar da pessoa, o coração torna-se seco. O rio representa a presença do Espírito Santo no meu e no seu coração. E quando o rio seca na minha e na sua vida, nós, eu e você, quando o Espírito Santo ele deixa de fazer presença na minha e na sua vida, nesse momento nós sabemos que quando o Espírito Santo se retira da pessoa, seu coração se torna seco. João capítulo 7, versículo de número 38 a 39, diz que quando o meu e o seu coração seca, nós, nesse momento, passamos a viver a história de um coração seco. Este coração perde a alegria, este coração, ele perde a paz, ele perde o amor, já não tem mais a esperança, não sente mais prazer de nada. Quando o rio seca no coração do ser humano, tudo isso acontece. Ele perde a alegria, a paz, o amor, ele não tem mais prazer de adorar a Deus, não tem mais alegria. Quando o rio seca, é um grande perigo espiritualmente na minha e na sua vida. Nós passamos agora a não ter mais prazer de servir ao Senhor como único e verdadeiro Salvador. É um perigo quando o rio seca na minha e na sua vida. Quando olhamos para a Bíblia, quantos estão
quantos deste mundo, estão vivendo. A Bíblia diz que o rei Saul, ele entrou nesta dificuldade. O rei Saul tentou ser sacerdote. O rei Saul foi procurar uma feiticeira. A Bíblia diz que o rei Saul, quando procurou esta feiticeira, 5 coisas aconteceram. Primeiro, a Bíblia diz que a angústia fez parte no coração de Saul. Segundo, o inimigo se aproximou de Saul, porque o rio espiritual havia secado na sua vida. Terceiro, Deus não lhe respondeu mais. É um perigo quando o rio seca na minha e na sua vida. Por quê, pastor? Porque acontece o que aconteceu com Saul. Quarto, eu vejo, Deus tornou a ser inimigo de Saul. Por quê? Porque Deus não respondia mais. Quinto, o Senhor tirou o reino da mão de Saul. Quando o rio seca no coração do ser humano, é sinal que o Espírito Santo se retira, sai, e aí todas essas coisas começam a acontecer. Em segundo lugar, quando o rio seca, a oração é sem gemido e sem lágrimas. Quando você abre a Bíblia em Lucas capítulo de número 18, versículo de número 11 e 12, nós vemos que quando o rio seca, a oração passa a ser sem gemidos, sem lágrimas, e nós vemos isso lá em Lucas capítulo 18, versículo 11 e versículo 12, a oração fica oca, vazia, sem sentido, sem objetivo, sem aquebrantamento. Exemplos na Bíblia, nós vemos em Mateus 27, versículo 3 e versículo 4, a oração sem gemidos e sem lágrimas se torna uma oração vazia, uma oração que não chega no céu. Quem sabe nós estamos presenciando pessoas que estão vivendo esse rio que secou na sua vida. Já não tem mais uma oração de gemidos, já não tem mais uma oração de lágrimas, já não tem mais uma oração na presença do Senhor. Mas nesta noite eu quero convidar você a preservar o rio de Deus na sua vida, que é a presença do Espírito Santo. Em primeiro lugar, se o Espírito Santo, quando o rio seca, é sinal que o Espírito Santo, ele se retirou da vida do ser humano. Em segundo lugar, quando o rio seca, a oração é sem gemidos e sem lágrimas. Em terceiro lugar, quando nós olhamos para a Bíblia, quando o rio seca, o louvor seca também. Quantos louvores, queridos irmãos, hoje estão secos, sem vida, sem unção. Crentes não trazem mais a harpa mais para a igreja. Por quê, pastor? Porque eu já não tenho mais necessidade de louvar ao Senhor com os hinos da harpa, mas quando começa a cantar, os seus hinos são secos, vazios, barulhentos, e muitas das vezes não consegue se discernir letra alguma destes hinos, porque são hinos que, quando na verdade são um rio que secou, não tem mais a presença do Espírito Santo. Quando olhamos para a Bíblia, nós vemos o profeta Ezequiel profetizando no capítulo 30, versículo de número 12, quando o rio seca. Neste momento o louvor seca. E também quando olhamos para a Bíblia, nós vemos a palavra de Deus, esse livro maravilhoso, dizendo que quando o rio seca, a igreja também seca. Sim, pastor, a igreja também, sim. Quantas igrejas já não tem mais a presença do Espírito de Deus? Quantas igrejas já não tem mais a alegria dos céus? Quando o rio seca na igreja, a igreja seca, os filhos nascem doentes. Os filhos de Israel nasceram doentes. Por quê? Porque os filhos de Israel começaram a se ajuntar com mulheres estranhas e nasceram filhos estranhos. É isso que nós estamos presenciando em muitos lugares hoje. Igrejas que secaram, igrejas que não têm mais a presença do Espírito Santo, igrejas que se relacionaram
com mulheres, ou que seja, igrejas que se relacionaram com o mundo, com uma sociedade porca, nojenta, e hoje são igrejas secas espiritualmente. Os seus filhos que vão nascendo secos espiritualmente. As crianças espiritualmente falando vão nascendo secas. Por quê, pastor? Porque quando na verdade o rio que é a presença do Espírito Santo secou na sua vida. Os filhos estranhos são aqueles que murmuram, criticam na igreja, mal dão o dízimo, servem ao Senhor com alegria, ficam do lado de fora da igreja falando mal das pessoas. Sim, meu querido irmão e minha querida irmã, quando o rio seca na igreja, tudo isso acontece. A igreja começa a se relacionar com coisas estranhas, com ambientes estranhos, e aí nesta hora começa a gerar filhos estranhos, filhos que murmuram, filhos que quando na verdade falam mal dos seus líderes, falam mal dos seus das suas lideranças nos departamentos e assim por diante. Quantas igrejas o rio de Deus se secou, a presença do Espírito Santo já não é mais real. Quantos estão cansados de ir à igreja? Por quê, pastor? Porque os rios se secaram, já não tem mais a presença do Espírito Santo. A mensagem é uma mensagem vazia. E quando olhamos para a Bíblia, quando o rio seca, todas essas coisas acontecem. Em quinto lugar, quando o rio seca, a mensagem seca. Quantas mensagens, os crentes estão ouvindo, mas muitas das vezes preferiam estar em casa, dormindo, descansando, porque sabem que é uma mensagem seca, uma mensagem sem vida, uma mensagem sem a presença do Espírito Santo. Quando o rio seca, a mensagem também seca na vida daquele que ministra. Por isso, quando olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que é um perigo muito grande quando o rio seca na minha e na sua vida. Que Deus tenha misericórdia. Se olharmos para a Bíblia, nós vamos ver Sansão. Sansão, ele já não tinha mais a presença de Deus. Mal, ele fazia tudo debaixo de uma vida natural, já não tinha mais o Espírito Santo para o guiá-lo, para dirigi-lo, para orientá-lo. Por quê, pastor? Porque o rio do Espírito de Deus secou na sua vida. E quando olhamos para isso, os discípulos, nós vemos na Bíblia, no capítulo de João, capítulo 6 de João, versículo 3, foram pescar, mas estavam secos espiritualmente, não tinham a presença do Espírito Santo, e diz a Bíblia que a sua pesca não deu frutos, a sua pesca não conseguiu alcançar o objetivo. Quando olhamos para a Bíblia, quando a mensagem é uma mensagem seca, nós vemos que não tem unção, não tem mais graça, não tem mais a presença de Deus. Pregar sem unção é a mesma coisa de trazer fogo estranho para dentro da igreja. Quem sabe, meu irmão, meu amigo, em alguma área da sua vida, o rio de Deus, o Espírito Santo está secando, mas nesse momento eu te convido a voltar atrás, eu te convido a se humilhar, a se colocar na presença de Jesus, para que nós possamos termos uma vida cheia da presença do Espírito Santo, da presença de Deus. Quando o rio seca na vida do cristão, é perigo na certa. Perigo de quê, pastor? Perigo de morrer espiritualmente. Perigo de quê, pastor Luiz Cláudio? Perigo da oração, que não é mais uma oração de gemidos, não é mais uma oração de lágrimas. Perigo de quê, pastor Luiz Cláudio? Perigo, muitas das vezes, de quê, pastor Luiz Cláudio? De nós, eu e você, não termos mais a presença de Deus dentro da igreja. Eu vou para o culto, eu caminho na igreja, eu ando na igreja, mas parece que eu não sinto mais nada. O rio secou, e neste momento eu convido você a voltar, a entender, a confiar que Deus pode mudar a história. Quando abrimos a Bíblia lá em Marcos, capítulo 16, nós encontramos um texto bíblico
que as mulheres, quando chegaram ali no túmulo de Jesus, para poder olhar, zelar, a pedra estava removida, elas entraram, viram ali um varão, e esse varão dizia para elas: ele não está aqui, mais ressuscitou, ide e contai aos vossos irmãos. E aquelas mulheres, Maria Madalena e muitas outras, correram ao encontro dos discípulos, e quando chegaram ali e contaram que Jesus havia ressuscitado, capítulo 16 de Marcos, a Bíblia diz que os discípulos não creram na palavra daquelas mulheres, o coração estava fechado, o coração estava incrédulo. E também, continuando o texto, a Bíblia diz que 2 homens estavam a caminho do campo, ou a caminho no campo, para Emaús. E quando a Bíblia diz que esses homens realmente presenciaram o Jesus ressuscitado naquele momento, a Bíblia diz que eles correram, foram contar para os seus irmãos, para os discípulos, e a Bíblia diz novamente que os discípulos não acreditavam. Por quê, pastor Luiz Cláudio? A incredulidade, o rio havia secado, e quando o rio seca, o coração fica seco, os olhos ficam secos, os ouvidos ficam secos, a boca fica seca, o coração fica seco e não consegue compreender a presença de Deus. Quantos, quem sabe, foram em seus cultos nesta noite? Quantos participaram de suas reuniões de domingo e quem sabe agora estão em casa? Quem sabe agora, se perguntar para você qual foi a palavra, qual foi a mensagem, qual foi o hino, qual foi a ministração da noite, você teria coragem de baixar a sua cabeça e dizer: eu não me lembro. Por quê? Porque o culto para você foi um culto sem a presença do Espírito Santo. Você não sentiu, você não teve a presença. Quantos estão vivendo dessa forma? Outros que estão pregando, mas as suas mensagens são secas, não tem mais nada de Deus, não tem mais a unção de Deus, o povo querendo ir embora, querendo que o culto acabe. Mas quando o rio ele está correndo, quando o rio de Deus está correndo, as pessoas se alegram, as pessoas ficam felizes. Quando a presença do Espírito Santo está no coral, no círculo de oração, na mocidade, nas crianças, no altar, na boca de quem prega, na boca de quem canta, Deus faz milagres acontecer, queridos irmãos. Olhando para a Bíblia diz que por 2 vezes, através das mulheres em Marcos 16, os discípulos não creram. Através dos 2 discípulos que estavam a caminho de Emaús, quando eles chegaram e disseram que havia estado com o mestre, os discípulos não creram. Foi até que a Bíblia diz que Jesus se apresenta diante deles, dizendo: Pai seja convosco, não sejais mais incrédulos, mas acreditai, sejam crentes, creiam que eu ressuscitei. Isso acontece muito na vida daquele que o rio seca na sua vida. Que Deus tenha misericórdia da minha e da sua vida, que o Espírito Santo nunca venha sair, nunca venha deixar de ser a alegria da minha vida, a alegria dos meus cultos, o prazer de adorar a Deus. Muitas das vezes, quando a pessoa vive uma vida seca espiritualmente, sem a presença do Espírito Santo, ele não sabe perdoar, ele não sabe relevar a situação, vive desobedecendo às suas lideranças, vivem muitas das vezes fazendo com que não estão escutando a voz de Deus. Por quê? Porque já não dá mais crédito, o rio se secou na sua vida e ele não consegue, ela não consegue. Para ele ir no culto ou ficar em casa é a mesma coisa. Para ela participar de um pedido pastoral, de ir à igreja ou deixar de ir é a mesma coisa. Mas quando o rio ele flui na minha e na sua vida, as coisas são diferentes. A presença da unção, a presença da Shekinah de Deus, a presença do Deus eterno passa a relacionar com a minha e com a sua vida. Quem sabe esse rio ele tem secado no seu coração. Quem sabe esse rio já não tem mais tido prazer de jorrar
água pura, água limpa, água santa, água do trono de Deus. Isso tudo aconteceu no Egito e foi quando o Senhor lançou essa profecia do capítulo 30, versículo 12, ao Egito, e um dos grandes rios que naquele momento Deus iria fazer secar era o rio Nilo, o rio mais lindo, mais formoso, mais bonito do Egito, ia secar-se também. E quando o rio seca, é tristeza, é angústia, é dificuldade. Que Deus te abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos dê a paz, que os nossos olhos se abram, que os nossos ouvidos se abram, que a minha e a sua boca venha se abrir para que nós possamos entender que nós precisamos fazer com que esse rio, o Espírito Santo, venha correr sempre em nossas vidas. Durante essa semana, lembre-se que este rio não pode secar. Durante o dia, lembre-se que esse rio não pode secar. Que Deus te abençoe. E lembre-se dessa mensagem, mensagem de Deus para a sua vida, mensagem de Deus para a minha vida. O perigo do rio se secar. É muito perigoso. Eu quero orar com você, eu quero profetizar a bênção de Deus sobre a sua vida. Essa live é uma live de palavra, de fé e de coragem, de ânimo e de bênção para a sua vida. Eu quero orar contigo. Pai querido e soberano Deus, eu te peço a tua bênção para o meu irmão, meu amigo, minha amiga, que está participando desta live. Senhor Jesus, estende as tuas mãos. Estamos entrando em mais uma semana que não sabemos o que virá pela frente. Mas uma coisa, Senhor, eu tenho a certeza, é de que o Senhor está do nosso lado, está na frente, está na retaguarda, está em cima, está embaixo. O Senhor é quem vai continuar nos dando vitória. Pai, estende as tuas mãos sobre essa mãe aflita, sobre esse pai desesperado. Senhor, abençoa os meus amigos, as minhas amigas. Senhor, estende as tuas mãos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, irmão Carlos Júnior, que está assistindo, irmã Andréia de Freitas, minha irmã Thalita e Everaldo, Erivelto, Deus te abençoe, Deise, lá nos Estados Unidos, Deise, Deus te abençoe, irmã Elda Lemonier, Deus te abençoe, irmã Adriana, Deus abençoe, irmã Clara de Oliveira, Deus abençoe, irmão Daniele, Daniele Nascimento, Deus te abençoe, Eliel Ornelo, meu filho, irmão Júlio César, Deus te abençoe, AD Colheita, pastor Elias e toda a igreja do Senhor Jesus Cristo aí, Deus abençoe, irmão Ronaldo Júnior, Deus te abençoe, irmão Márcio de Rocha Ribeiro, irmã Cristiane Batista, Deus te abençoe, irmão pastor Gomercino Costa Correia, Deus te abençoe, pastor Zé Carlos Martins, Miriam Lopes, é muita gente bonita, muita gente abençoada, Geise Mariana, muitos e muitos. Eu quero pedir a você uma coisa, compartilhe esse vídeo, compartilha essa live com seus amigos, com as pessoas, e Deus continuará te abençoando. E não esqueça, não deixe o Espírito Santo secar na sua vida. Deus te abençoe. Uma semana de bênção para você e sua família. Pastor Luiz Cláudio, seu amigo.